Turismo de experiência em equipamentos culturais. Protagonismo Cidadão realiza nesta semana, a partir de quarta-feira, a primeira edição do Fórum Brasileiro de Turismo Histórico-Cultural. Por essa razão, estamos trazendo palestrantes do evento para divulgar a sua programação. E se você quer saber mais sobre isso, fica conosco. É só um minuto e eu aguardo você. Até já. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional e Debate transmitido pelos canais do Protagonismo Cidadão em parceria com o Jornal Diário do Litoral e com os estúdios Tela VIP Digital. Como eu falei na abertura, essa semana faremos a estreia do Fórum Brasileiro de Turismo Histórico-Cultural, um projeto que nasceu aqui no nosso programa. Inclusive a primeira vez que eu tratei disso foi exatamente com uma representante do Museu do Café, a Marcela Rizek, na época a Alessandra, que hoje nos visita, não pôde estar conosco. Mas estamos recuperando o tempo perdido porque a Alessandra será palestrante no nosso evento. Alessandra Almeida, diretora executiva do Museu do Café. Muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade. É sempre muito importante poder participar dessas iniciativas visando ampliar, né, essa área cultural, principalmente aqui na região. Bacana. Temos muitos assuntos para falar do Fórum Brasileiro hoje com a Alessandra. Alessandra, eu queria começar. O teu museu, né, o museu que você administra, são dois, né, o Museu do Café e o Museu da Imigração. São parceiros estratégicos nesse projeto, como eu falei aqui na abertura. A Marcela Rizek veio numa entrevista, estava ela, acho que não me engano, o Paulo Monteiro participou conosco aqui. E nós falamos bastante da importância do museu, esse tipo de equipamento, né, turístico, histórico, cultural para a nossa economia, para o nosso turismo. Então eu queria que você contasse primeiro um pouquinho como você veio parar no Museu do Café, que tipo de fato relevante aconteceu para que você, uma advogada de formação, né, se tornasse diretora executiva, e não só de um, mas hoje de dois museus, né, o Museu do Café em Santos e o da Imigração em São Paulo. Exato. Então, eu trabalho com agronegócio de alguma forma ainda, né, há quase 20 anos. Já trabalhei na área de pecuária, trabalhei no café durante muito tempo, e foi justamente quando eu comecei a trabalhar no café, na área do comércio exportador, que eu comecei a ter esse link com o museu, né? O museu, isso a gente está falando, né, do ido de 2005, né, que eu comecei a fazer um trabalho ainda com o museu, é o Museu do Café, ainda para a Associação de Amigos do Museu do Café. Então, estava começando ainda, né? O museu é de 98, mas o museu ainda estava engatinhando em 2005 ainda, né? Tinha uma carência profissional muito grande, uma necessidade de se estruturar para poder realmente atuar no campo museal. E foi aí que eu comecei, com todo o meu conhecimento que eu tinha e que eu ainda tenho na área do direito, a trabalhar no desenvolvimento, na elaboração desses documentos estruturantes, né? Desde da revisão do estatutário, regulamento de compras e contratações, manual de RH. Então, foi aí que eu comecei a ter esse contato com o Museu do Café e pude me apaixonar por essa área museológica, né? E buscar me qualificar para tanto. Então eu comecei a fazer também, buscar qualificação, especialização na área de políticas públicas, políticas culturais. Mas só para a gente entender, Alessandra, você trabalhava para os produtores de café? Para os exportadores. Os exportadores. Isso, uma entidade de classe dos exportadores de café, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, né? E nessa ocasião, o diretor-geral dessa instituição, ele passou a ser o presidente do Conselho do Museu do Café,
E por conta disso eu acabei me aproximando, né, de fazer junto com ele todo esse processo mesmo de estruturação da instituição. E aí então você entrou nesse processo estruturando, e aí a ideia de um museu mais profissional foi amadurecendo. Foi amadurecendo. Então você estava em São Paulo nessa época ainda? Estava em São Paulo nessa época, e a gente tinha aqui o museu de 2005 até quando eu passei a ser realmente diretora do museu em 2017. O museu teve vários outros diretores que contribuíram muito para o crescimento dele, mas eu estava sempre fazendo a parte de controle nesse período, né, administrando mesmo, né, mesmo que como uma parte de fora, dando um olhar de fora para dentro de uma instituição, vendo o que a gente podia estar melhorando. Nós passamos em 2008 por um processo de requalificação da instituição como organização social, né, ligada ao governo do estado de São Paulo, e a partir daí o museu foi estadualizado. Então vamos tentar entender, até para quem nos acompanha, em que ano surgiu o processo de restauração do prédio? Porque o prédio ficou um bom tempo ainda em estado de abandono, né? Então a Bolsa era um prédio ainda que não era, apesar de toda a beleza arquitetônica, não tinha os cuidados que tem hoje. Você tem Exatamente. Fresca... Então, a bolsa oficial do café, ela foi extinta, né? E depois a utilização daquele prédio, ele ficou sendo utilizado parcialmente pela Secretaria da Fazenda, né? Em 1986, final de 1986, foi verificada a iminência da queda da torre do relógio, né? Aquela torre maior que nós temos lá no museu, e diversos segmentos de café se reuniram, né, para buscar junto ao governador o restauro daquela torre. Só que se verificou, quando foi fazer uma análise, uma vistoria um pouco mais, né, apurada daqueles espaços, daquela parte predial, verificou-se a necessidade de uma restauração por completo. E isso aconteceu entre 1987 e 1988. E o prédio foi todo restaurado pelo então governador Mário Covas, foi totalmente restaurado, com o compromisso de que os setores da cafeicultura se reunissem para que pudesse ser criado um Museu do Café. E o Museu do Café foi criado, a Associação dos Amigos do Museu do Café, em 12 de março de 1998, mas utilizando somente aquela parte térrea do museu, né? Então, o museu se restringia a ser somente, né, as pessoas podiam contemplar somente o Salão do Pregão, então via o Salão do Pregão e via o vitral, né? E em 2001 foi aberta a cafeteria do museu, então foi todo um processo muito lento mesmo, muito moroso, para que o museu pudesse estar hoje com a plenitude daquele edifício, com todos os espaços que hoje realmente, né, mas teve um processo de abrir só o térreo, depois abriu o mezanino, depois foi cedido também o terceiro andar e, por último, o segundo andar do prédio, integrando todo hoje como um museu mesmo, como equipamento museológico. Então, primeiro veio a restauração por parte do governo do estado, aí depois com esse compromisso com o setor de exportação de café, para que esse museu pudesse, então, ser administrado por essa organização que se qualificou como... Mas a associação só se qualificou porque teve um processo anterior à qualificação da associação. Porque foi isso, o museu ele foi administrado não pelo setor exportador de café, por todos os setores. A gente tinha, e como a gente ainda tem no Conselho, a produção, a indústria, o comércio, a exportação. A gente tem todos eles reunidos, todas essas entidades de classe reunidas dentro do nosso Conselho. Então ele começou a ser administrado, recebendo o recurso da bilheteria para poder a manutenção, né, mais básica, mas só de uma forma muito carente, né, sem realmente potencializar tudo aquilo que o museu, né, pode se potencializar para poder fazer. E aí foi seguindo, foi ampliando o quadro funcional, começou com um funcionário, uma funcionária cedida pela prefeitura, então foi tudo de forma muito simplista. E isso foi começando, de vez em quando consegui um convênio no Ministério da Agricultura para fazer uma exposição, mas sempre coisas muito pontuais. Quando foi em 2007, o nosso conselho achou por bem a gente buscar essa qualificação como organização social para que a gente pudesse ter recursos públicos sendo aplicados dentro do museu e pudesse, de fato, ampliar a atuação do museu. Em 2008, no final, dezembro de 2008, a gente assina o primeiro contrato de gestão
com o governo do Estado de São Paulo, com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E a partir daí a gente vem numa crescente muito grande, né, de visitação e de atuação, porque daí a gente consegue se entender de fato como um espaço museológico, né, seguindo todos os ritos necessários e determinados tanto pelo Instituto Brasileiro de Museus, como pelo ICOM também, que é a instituição internacional, né, nessa área museológica. Né? E a gente passa a ter todos aqueles programas, desde o programa de gestão museológica, programa de edificações, programa educativo, todos aqueles contemplados dentro, né, das diretrizes mesmo desse campo, para que a gente pudesse chegar hoje, né, a gente ter 350 mil visitantes por ano, atender e ter essa forte atuação na área educativa. Esse número de 350 mil visitantes é anual? Em 2019, né, em tempos normais, né, antes da pandemia, a gente recebeu em 2019 372 mil visitantes. Um número muito expressivo. E na média isso é gente de fora, tem aqui mais fotos. A gente tem algumas imagens aqui do prédio, aqui, né, da fachada do prédio, essa fachada dos fundos do prédio, mas é uma fachada muito bonita. Aí a gente já está falando da exposição de longa, né, mostrando um pouquinho do que o público pode esperar na visita, né? Pode encontrar as obras de Benedito Calixto, né? A cafeteria do museu, que o museu é um museu sensorial, né? Você chega, você vê, você sente o cheiro do café sendo torrado, você experimenta a bebida, né? Então a gente vem trabalhando, tentando realmente buscar novas formas de conseguir com que o público saia de lá mais encantado e entendendo que o café não é só bebida, né? O café está inserido na nossa vida de diversas outras formas. E, saindo um pouquinho do Museu do Café, daqui a pouco a gente volta a falar dele, o Museu da Imigração veio depois, você assumiu também, qual foi o contexto? Qual é a linha temporal aí entre os dois? Então, o Museu do Café em 2008 passa a ser um museu estadualizado com esse recurso público. Em 2011, a gente é convidado pela Secretaria da Cultura para participar desse chamamento público para gerir o Museu da Imigração. Né? O Museu da Imigração do Estado de São Paulo, ele estava com a edificação, não sei se vocês conhecem, mas o Museu da Imigração fica na antiga hospedaria de imigrantes do Brás, um local muito representativo para a cidade de São Paulo, porque é uma hospedaria que recebeu mais de 2,5 milhões de imigrantes nacionais e internacionais, desde 1887 a 1978, funcionou como uma casa de acolhida. E o museu, a então Associação dos Amigos do Museu do Café, né, que hoje é o Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração, foi convidado para participar desse chamamento público, tendo em vista a sua correlação, né, da temática, o café e imigração. Né? O café, ele chega a esse ápice que hoje tem da cafeicultura brasileira por conta de todo esse processo, né? Toda aquela política migratória que foi pautada dentro do governo paulista, né? O governo estadual. Então, a gente foi convidado e a gente acabou sendo, né, selecionada, a organização social selecionada, e a gente pega o Museu da Imigração num momento muito... Em que ano isso? Isso em 2011. E a gente pega num momento muito difícil, porque o museu está fechado desde 2010 para um restauro completo na edificação. Então a gente pega o museu no meio de uma obra com compromisso também de montar, de implementar, né, a nova exposição de longa duração sobre uma nova perspectiva. Porque o museu até então ele era memorial do imigrante. Então, ele trabalhava a história da migração dentro de um recorte temático, do recorte histórico, né, do cronológico, e ele passa a vir com uma nova proposta museológica, pensando a migração como uma característica inerente ao ser humano, né, não pensa só na migração. Então, ele trata a migração atual também, a contemporânea. Então, ele fala da imigração desde os mais remotos tempos, né, até mesmo do povoamento dos continentes. Então a gente trabalha, então a gente vê todos os continentes, então a gente tem lá um vídeo mostrando como é que foi, onde começou e como é que foi todo esse deslocamento para que tivesse todo esse povoamento que nós temos hoje. Mas ele trata também
da importância, né, desse deslocamento humano atualmente. Dos fluxos né? migratórios. Dos fluxos migratórios, da questão das pessoas em situação de refúgio. Né? Isso está sendo noticiado Como é que isso impacta também a miscigenação das culturas? Isso o museu também aborda? Porque se você parar para pensar, né, a identidade que o pessoal chama, né, de identidade paulista, ela é um pouquinho de cada uma dessas culturas, né? Então, assim, no local lá, local que é o museu, passaram mais de 70 nacionalidades, né? Mas o número de nacionalidades, né, que passam pelo país, é muito maior do que isso, né? E a gente tem, assim, tem fluxos, né? A gente teve, lá no começo do século XX, a gente teve essa efervescência da migração italiana, portuguesa, japonesa, tudo. E hoje a gente tem um outro tipo de migração, né? Por conta de essa migração forçada, que é tão difícil, né? E a gente lá dentro do Museu da Imigração, a gente tem essa preocupação, né? Alessandra, eu quero até te cortar, porque eu queria que você aprofundasse nisso. No lançamento desse evento nosso na OAB, nós chegamos a falar, inclusive, do aspecto espiritual do ponto de vista da ancestralidade que a gente carrega toda vez que a gente aborda a história. E quem trabalha com isso, com museu, com cultura, com evento cultural, mesmo que não saiba, intuitivamente traz um pouco esse aspecto espiritual da ancestralidade, porque foram as pessoas que cuidaram daquilo, que criaram aquilo, e a gente carrega sempre na nossa alma, no nosso DNA, um pedacinho de cada um desses ancestrais, né? E aí vem uma questão que eu queria que você pudesse falar também, continuando a tua resposta, sobre o aspecto educacional. Não estou nem falando do ponto de vista do ensino, mas educacional como cultura, como valor. Porque eu entendo que uma das melhores formas de você transmitir cultura é através desse aprendizado mais lúdico, da forma que você faz se divertindo, com interesse, né? Então, quando entra o aspecto transcendente espiritual, é ainda mais profundo. O museu ele tem esse olhar também, ou pelo menos esse que você administra, de entender que aquilo ali pode criar conexão com as pessoas sobre o passado dela e de como o caráter e a família dela se formou ao longo do tempo. É muito engraçado, né? É muito curioso mesmo, quando as pessoas chegam no Museu da Imigração. O Museu da Imigração ele é afetivo. Não tem quem vá lá e que não saia de lá diferente, que não reveja. O meu avô, por exemplo, era português. Então, meu avô em algum momento chegou a algum lugar, ou passou por aqui, ou esteve lá. Onde ele foi, eu não sei, mas... né? Todo mundo se conecta com a história que é contada lá. Né? Todo mundo lembra, ou seja, porque tem na família, ou porque tem um colega, ou porque... Então, todo mundo, de alguma forma, ele já fica conectado, né? E a gente tem que pensar também que nós somos migrantes, né? Nós somos migrantes. Então, às vezes a gente não tem uma migração internacional, mas a gente tem uma nacional, né? Eu sou uma migrante nacional, saí do Rio de Janeiro e vim para São Paulo, né? Mas tem aquela migrante local também, saiu de um bairro e foi para o outro. E tem essas dificuldades. Então, quando você chega lá, não tem quem não se identifique com a mensagem que está sendo passada, com um depoimento de um migrante, né? Então, isso é muito, realmente, muito forte dentro do museu. Todo mundo se relaciona. Todo mundo mesmo assim, você vindo do Rio de Janeiro, em algum momento algum imigrante chegou por ali, que são seus ancestrais, então acaba mesmo que você não seja de São Paulo, essa história da imigração está ligada. Está completamente ligada. A todos nós. Né? Isso. E aí você também... Eu acho que desperta também o interesse da pessoa querer saber da sua árvore genealógica, né, da importância dela, né, e aí você lembra de alguma coisa que a sua mãe ou sua avó falou, você parece seu bisavô tinha isso, seu bisavô gostava de arte como você, ou ele gostava de futebol dessa forma, ou ele era canhoto como você. Aí você começa a entender essas características que foram deixadas, né, pelos seus ancestrais mesmo. Né? Aí finalizando essa primeira parte, esse bloco, né, porque eu até passei do tempo, você também acredita que cuidar mais dos museus, cuidar mais de equipamentos como esse também é cuidar de fortalecer a identidade nacional, que a gente está um pouco atrasado nisso porque não desenvolveu a cultura de olhar a nossa ancestralidade como parte da formação do nosso caráter? Com certeza, com certeza. Você falou da educação, né? Da questão educacional mesmo, e eu entendo mesmo o museu como um espaço mesmo de uma educação não formal,
uma educação lúdica, mais profunda. Mais profunda, né? De você ter mais liberdade para falar com os alunos, né? De você realmente poder proporcionar uma experiência diferente, né? De você poder trazer temas que às vezes não são abordados dentro da escola, não está dentro do currículo escolar, mas que você consegue ali trazer, e de temas mais sensíveis, né? De temas que você trata sabe assim, da personalidade daquela pessoa, daquela criança, do caráter dela. Então é isso, né? E a nossa missão é isso, é levar, fazer com que a pessoa tenha mais empatia com a questão migratória. Então ela tem que sair de lá, né, pensando uma maneira mais justa de se relacionar com o seu próximo, né? Uma maneira mais empática, de entender a dificuldade que uma pessoa está chegando, seja com a questão linguística, seja com a questão do clima, porque tem várias questões, né? E hoje a gente está estudando, está realmente num projeto hoje falando sobre migrações climáticas para o ano que vem, que a gente vai trazer isso em forma de exposição. Gente, quando começamos a falar de migrações climáticas, é uma seara tão grande e tão próxima da gente, que eu acho que quando a gente levar isso para o público, vai render bons frutos. Você vê, né? A gente desperdiça dinheiro com tanta coisa, né? Dinheiro público, dinheiro até nosso, gasta com tanta coisa superficial, sem valor espiritual, sem um valor cultural maior. Então eu fico realmente muito impressionado o quanto a gente maltratou esses equipamentos. Agora o Museu da Independência, né? O Museu do Ipiranga vai ser reinaugurado, mas é um absurdo o tempo que ele ficou fechado, como a gente maltratou e como a gente maltrata ainda tanta coisa, né? Enfim, nós precisamos muito, acho que o teu fórum, a gente vai falar ainda durante o programa, ele é importante até para a gente começar a fazer uma discussão mais séria de como a gente trata as memórias, como a gente trata o nosso passado, como a gente trata a ancestralidade e a cultura que eles trouxeram para nós. Eu queria falar um pouquinho mais, voltar a falar da Bolsa do Café, e falar por que você acredita se é que você acredita, né, que o modelo que vocês usam para fazer administração, ele é um modelo de sucesso, e qual é o diferencial que ele tem em relação a outros equipamentos que você conhece. Por que talvez seja tão importante, se é que você defende isso, que o setor privado, não falo setor privado só empresas, mas organizações como a tua, tenham espaço para fazer gestão? Você conseguiria destacar alguma coisa nesse sentido? O diferencial que faz com que o Museu do Café seja hoje avaliado por quase que unanimamente o melhor equipamento cultural da região? Eu acho que a sociedade civil está à frente de um projeto, e isso faz com que seja diferente. Logicamente que a gente tem várias amarras dentro do setor público que impede, né, um fluxo, né, mais célere mesmo, né, no dia a dia, seja de contratação, seja de processo seletivo, de N coisas, né? Ele vai engessando, né? Por outro lado, a gente ter esse olhar da sociedade civil, né, à frente de um equipamento museológico, né, ele abre portas para que ele possa ter crescimento, e abre portas não só na questão financeira, porque a questão financeira é muito importante, de fato, precisa do investimento na cultura, né, você está falando disso aqui, precisa realmente ter esse olhar para a cultura realmente de investimento, mas a sociedade civil à frente de uma organização social, à frente de um equipamento, gerenciando, né, uma instituição tão importante como o Museu do Café, possibilita você fazer parcerias com diversas instituições, lógico, a gente tem essa parte burocrática também dentro de uma organização social, a gente está submetida a vários níveis de fiscalização, né? Então a gente tem isso, mas é muito mais célere mesmo esses processos, entendeu? Não ficam emperrados, né? Você consegue trabalhar com um pouco mais de liberdade, logicamente trabalhando com lisura, transparência, aqueles princípios legais, né, previstos na nossa Constituição, e eu acho que isso faz toda a diferença. Trazendo expertise também, né, de quem é. E você consegue profissionalizar, de fato, as pessoas, né? A sua equipe, você consegue ter uma equipe profissionalizada.
E a gente, nessa área de museus, né, a gente precisa de diversos profissionais de diversas áreas, né? Então a gente tem a administrativos, mas a gente tem a parte do pessoal de história, de jornalismo e comunicação social. A gente tem muitas, né, muitas frentes trabalhando em prol de um equipamento, né? E você consegue ter, né, essa equipe interdisciplinar, que eu acho que é muito importante. Em termos de orçamento hoje, quanto é o orçamento anual do museu hoje, considerando que vocês recebem como subvenção, mais recursos extraordinários que vocês conseguem produzir? A gente está com um orçamento próximo de 8 milhões ano, né? Mas logicamente a gente tem um percentual alto de captação de recurso, né? Eu diria para você que é um dos mais altos dentre os contratos de gestão da Secretaria de Cultura. A gente está em torno de 35% de captação própria. Então, o Museu do Café ele é destaque dentre a captação. Né? Então, mas você está dizendo que quase 60% disso, ou um pouco mais, são subvenções contratuais. Do contrato de gestão. Contrato de gestão. Isso. E você poderia afirmar que há uma defasagem nesses números, ele é suficiente, está muito aquém, está um pouco além? Como é que é essa relação hoje? A gente vem desde 2015 numa crise muito grande, né? Onde a gente tem tido uma redução mesmo. Chegamos a ter uma redução e depois uma estabilização no valor do repasse, né? Que realmente prejudica, de fato, né? A gente tem hoje uma equipe muito empenhada, né, mas uma equipe muito limitada também em número mesmo, reduzida. De equipe reduzida, né, que prejudica o bom andamento. A gente não consegue ter o fôlego que a gente gostaria de ter para grandes projetos, mas a gente está em busca, né? E eu acho que é importante esse financiamento, diria esse nome, não sei se é o nome mais adequado, né? Desse financiamento público, né? Porque a gente fala de um equipamento, um museu ele tem um orçamento de custeio muito forte, né? Então você pensa, o Museu do Café, né, num edifício histórico, né, que está fazendo 100 anos, sendo tombado pelas 3 instâncias. Então qualquer coisa que você vai fazer lá dentro não é tão simples, né? Tudo tem que estar um serviço profissionalizado, né, especializado. Então tudo encarece muito, né? Então tem que ter uma questão de segurança mesmo também. Então tudo isso encarece e o prédio é tombado, né? Tombado, tanto municipal, estadual e federal. Então tudo isso coloca, estão vendo aí, olha, é uma maravilha. Vamos entrar dentro do museu. É uma maravilha. É realmente uma obra arquitetônica, o Museu do Café, o prédio da Bolsa, de muitos detalhes, né, que eleva muito o custo mesmo dessa manutenção, e isso a gente não consegue captar, né? É difícil você captar para custeio, né? Você consegue captar para um projeto que vai ter visibilidade, que o patrocinador vai conseguir ganhar essa visibilidade. Captar para poder bancar uma folha de pagamento, bancar uma manutenção, entendeu? Não vai conseguir, né? É muito difícil mesmo. É por isso que eu tenho defendido, já falei com a Alessandra algumas vezes, né? Acho que ela até viu com bons olhos, mas acho que nós temos que ampliar a discussão, que o Estado lance um edital de parceria privada para que esse projeto se amplie no sentido de ter mais financiamento. Eu entendo, viu, Alessandra, que o entorno do museu, acho que o Museu do Café ele tem um potencial para ser um grande âncora de toda aquela região do Distrito Histórico, junto com o Museu Pelé e a própria Estação Santos Jundiaí. Então ali, por mais que você consiga ter regiões prósperas do ponto de vista industrial, aquele patrimônio você não constrói do dia, não é o dinheiro que faz você ter aquilo ali. Então, história, ou você tem aquela história ou você não tem. Igual você imaginar que você vai destruir o Coliseu em Roma para construir outra coisa mais moderna. Entendeu? Então, o valor daquilo não é o dinheiro que paga. Então, só que é preciso um movimento para compreender que o entorno pode ser valorizado, pode haver investimento privado nesse sentido, para encontrar mecanismos de financiamento. Enfim, vamos ver se a gente consegue avançar mais nisso daí, né? Então, aí com um pouquinho de imagem aí do museu, né, do Museu do Café. E eu falava com a Alessandra agora há pouco, ainda para fechar esse tema, de como a sociedade da região, tanto a Santista quanto a sociedade aqui da Baixada como um todo, ainda não compreenderam o valor disso. E até por isso a gente não vê sinalizações do Museu do Café, a gente vê a Bolsa do Café. Porque para o Santista, a referência dele é a Bolsa.
É verdade? Como é que você enxerga isso aí, Alessandra? Você que não é aqui da região, veio morar aqui há pouco tempo. Moro aqui há pouco tempo. Infelizmente é verdade. A gente vê, né? Primeiro, a sinalização mesmo turística, né? Eu acho que tem uma ou duas, no máximo, placas turísticas mostrando que é um Museu do Café. Uma que fala Bolsa Oficial do Café, embaixo está Coffee Museum, né? Então ele faz a tradução errada ainda daquilo. E quando a gente fez uma pesquisa mais ampla, mais longe do museu, a gente verificou que as pessoas não reconhecem o Museu do Café. Elas não sabem ou elas estão tão fixadas no prédio da Bolsa que elas não conseguem entender que ali é um museu. Então falta esse Se ela não vê que é um museu, acha que é Bolsa, ela fala, bom, aquele é um prédio velho e não tenho nada para ver lá dentro. Nem vou entrar lá, o que eu vou ter lá? E ela está perdendo uma oportunidade de conhecimento, de experiência, né? De conhecer o quanto o café está totalmente conectado com todos os brasileiros, até quem não gosta, porventura, de um cafezinho. Né? Eu tenho falado isso de maneira recorrente, porque eu faço parte de uma geração que cresceu sem compreender o que tem em volta. Em vários aspectos, em todos os monumentos, os prédios históricos, falei isso com o Secomandi, conversei com ele e com o próprio professor César, acho que eu até falei no programa que eu te mandei, que foi o último programa que nós falamos disso. Então a minha geração, nasci em 71, é uma geração que olhava para os prédios velhos, isso é um prédio velho, né? E não teve, por N razões, não teve essa educação. Então a gente tem um tempo a recuperar, talvez um tempo que a gente não recupere mais, mas deveria nos dar uma dimensão do trabalho que se tem pela frente, né, para que a gente possa, de alguma forma, preparar gerações futuras. Você acha que seria importante mais campanhas na região, envolver mais escolas? A gente falou de escola agora há pouco, mas quanto a gente não ganha em termos de qualidade educando crianças num espaço desse, mostrando a história, né, ali, né, no espaço público, né, numa arquitetura, mostrando através de uma encenação, através de uma vivência, né, que o painel aqui, o tema é turismo de experiência, o quanto a gente não consegue potencializar até a gestão, se você consegue atrair recursos da educação, cultura e turismo. Então você tem 3 fontes de recurso para ampliar e dinamizar, potencializar a gestão. Eu acho que é bem isso, né? E voltando ao que você falou, né, sobre o tempo que a gente perdeu, né, que a gente não consegue recuperar, e eu acho que realmente não consegue, mas a gente sabendo disso, a gente tem a responsabilidade de repassar isso para o público infantil. Né? A gente tem que começar a educar eles de forma diferente, a reconhecer a importância da memória histórica, da memória cultural, do patrimônio público. A gente tem que, e a gente faz isso, né, aqui aqui no Museu do Café, a gente tem uma parceria muito grande com a SEDUC, com a Secretaria de Educação do município, né, e a gente consegue receber um público muito representativo, né, e significativo mesmo, de estudantes dentro do museu e fazer parcerias. E a gente já está há 2 anos fazendo um projeto que chama Museu é Aqui, que o museu vai para as escolas, né? Com que ele se apresenta, que ele mostra a estrutura, que mostra a estrutura de quais são os profissionais existentes dentro daquele museu para o funcionamento dele, que a gente chama aquelas crianças que participam daquela escola a fazer um projeto junto com a gente, a fazer a memória do local onde eles moram, a fazer um projeto de história oral com seu vizinho para saber um pouco mais da história daquele local, do território que ele está inserido, né? E depois monta-se realmente uma exposição. Então a gente tem tanta visitação dentro do museu para esse público escolar, mas a gente achou que nem todas as escolas conseguem o museu, seja por conta do calendário, por uma questão financeira mesmo, de não conseguir, né, alocar um ônibus ou um micro-ônibus para poder ir lá. Então a gente achou também que a gente podia ir até algumas escolas. Esse ano a gente abriu um edital e teve 2 escolas contempladas para a gente poder fazer esse projeto dentro da escola. E o nosso interesse é de ampliar isso, fazer com que as pessoas saibam o que é um projeto de história oral e saibam da importância da história oral para a memória. Eu vou te dar 2 dicas aqui, viu, Alessandro? Estou dando um monte de dica nos programas. Uma delas é realmente propor, tanto para a rede de ensino público quanto para a rede privada, desenvolvimento de conteúdo que tenha potencial
para agregar várias áreas de conhecimento. Então, até porque você está no Museu da Imigração, então quando a gente começa a olhar as áreas de conhecimento que envolvem isso, uma forma dos alunos poderem se divertir. Olha, eu falo isso porque eu sou pai, eu tenho 3 filhos e 2 netos, e a forma que eu mais gostava de educar os meus filhos, de transmitir cultura, era assistindo filme. E eu cheguei a levar muitos meus filhos para passear no centro, mas eu via o quanto aquela região era carente de infraestrutura para tornar mais atrativo, mais interessante para esses jovens. Eu falei, não, eu quero ir ali. Eu falo muito com o Zé Luiz, que você conhece, que por que a gente não tem períodos do ano onde atores andam pela cidade representando períodos, épocas, onde esses prédios foram construídos. Tem tanta produtora a filmar aqui, você não tem... Você alimentaria a cadeia de arte cênica, né? Você vai, de alguma forma, encadear com esse setor. Esses atores que estão começando uma carreira podem fazer até sei lá, algum tipo de trabalho. Isso cria um aspecto também interessante do ponto de vista estético. História interessante para quem está interagindo, isso é interessante para o turista. Então, você vê como é que... Eu estou dando esse exemplo do ator para a gente ver o quanto o potencial tem para relação de contrato com o setor educacional. Né? Olha, nós do Museu do Café, nós do Museu da Imigração, queremos prestar um serviço, né, que vai ser importante para vocês e interessante para a gente. E a outra dica é a questão da tecnologia, estamos aí com o metaverso, estamos com realidade aumentada, estamos aí com experiências de visitação remota, né? A gente quer até propor algumas coisas para vocês nesse sentido. Então, a nossa plataforma do evento ele vai propor alguns pockets, né, em vários equipamentos do Brasil inteiro, interessantes para visitação presencial, mas que a pessoa pode ter uma degustaçãozinha, né, da parte virtual. Como é que você vê essas duas questões? O museu entrar como prestador de serviço mesmo para a rede educacional, falando isso aqui é importante para potencializar o aprendizado em vários níveis de conhecimento. E a questão tecnológica. Falei demais. Nada, acho que foram ótimas considerações. Sobre a questão da parte educacional, a gente já tem um leque de projetos que a gente apresenta para a secretaria e fala, olha, a gente tem esses projetos. Quais são os projetos que vocês querem trabalhar, que vocês acham que são pertinentes esse ano? E a cada ano a gente faz uma parceria com a secretaria aqui em Santos. Né? Então, tem alguns projetos que a gente trabalha. A gente faz também, e aí trazendo um pouco dessa área cultural, assim, dessa área artística, né? Há 2 anos a gente vem entrando nesse meio artístico, né? Por meio de várias linguagens, né? Então a gente já teve um acesso muito próximo com ceramistas, fizemos um projeto com ceramistas, a gente leva espetáculos para dentro do museu, então durante as férias a gente tem feito uns espetáculos lá, teatrais mesmo, para o público infantil, para que as pessoas possam entender, as crianças possam entender, né, como é que foi essa trajetória do café, mas levando lá, temos artistas para poder fazer, né, para eles poderem passear por todo o espaço do museu de forma muito lúdica, né, como uma busca ao tesouro, mas que eles possam entender, né, a produção do café em cada um daqueles espaços, a importância daquele prédio de forma arquitetônica. Né? E a gente fez esse ano o programa de residência artística. Né? Então a gente trabalhou mesmo com essa parte dos pintores, para que eles pudessem lá retratar Santos 2022. Né? Então a gente acha que isso é muito importante, a gente não ficar, a gente como museu histórico, a tipologia nossa é histórica, mas a gente tem que estar aberto em várias frentes, né? A gente tem que trabalhar essas diversas linguagens, porque senão a gente começa a ficar muito direcionado, né? Se a gente ficar, vamos trabalhar só a história, então a gente fica totalmente direcionado. Não, a gente precisa trabalhar outras frentes, outras linguagens, para que a gente possa captar outros diferentes públicos. Né? A parte de arquitetura, por exemplo, que eu acho que é fantástico, por exemplo, quem quer ser engenheiro ou arquiteto? Fala, por que destaca-se tanto a arquitetura desse prédio? Qual foi a influência para a construção dele e do próprio prédio da ACS? Né? E por que ele é tão valorizado comparando a outros edifícios, outros caixotes que tem na cidade? Por que ele se destaca tanto? Eu vejo só aí já tem muito tema para falar. Né? Sim, por que ele encanta a gente?
Quais foram os estilos adotados? Porque ele é eclético, né? A arquitetura é eclética. Quais foram os estilos adotados na construção daquele edifício? E a gente tem um módulo falando sobre isso, né? Explicando. E a gente tem essa parceria com diversas universidades aqui da região, né? Levando esse estudante para dentro do museu, tendo um trabalho diferenciado com o estudante. Porque é isso. Quando eu falo que a nossa equipe é muito enxuta, é por conta disso. Às vezes a gente não tem condições Não tem braço mesmo, né? Não tem braço para poder atender. Por outro lado, a gente tem muito interesse em ter diferentes públicos dentro do museu, a gente visa isso. Volto a falar da questão da PPP por conta disso, porque se o Estado vê que isso é um projeto estratégico e lança o edital e ele sabe que aquele recurso contratual de 30 anos, ele vai ao longo do tempo dar um resultado, porque você vai produzir uma gama de conhecimento que vão gerar riqueza. Não há como ter desenvolvimento econômico sem produção de conhecimento. Sim. Porque é ele que gera o valor agregado. Senão você se transforma num mero fazedor de tarefa. Para a gente poder vender tecnologia, nós temos que investir em conhecimento. É fundamental. E aí quando você traz um projeto como esse, vamos mais falar de arquitetos. A gente tem gente muito talentosa, engenheiros talentosos, então, e vão estar muito fortes com a gente no fórum, né? Caramba, eu estou correndo contra o tempo aqui. Você só não falou da questão da tecnologia para a exploração. Vamos falar da tecnologia rapidamente. Então, na questão da tecnologia, a gente tem um projeto que ainda é segredo, né, que a gente vai apresentar, espero apresentar aqui para vocês, que é a nova exposição de longa duração do Museu do Café. Então, a gente vai começar a trabalhar nesse projeto, a gente vai lançar agora no dia 1º de setembro esse projeto, né, tentando reunir dentro do museu. A exposição atual hoje ela é muito focada na Praça de Santos, né, ela traz pouca coisa de fora de outras regiões, mas a gente quer trazer realmente, consolidar o museu como um museu, mesmo que não tenha um nome, mas que seja um Museu Nacional do Café. Entendeu? Que ele possa ter aqui um pouquinho de cada região produtora, que a pessoa saia daqui entendendo todas as mãos que passam um café, de todas as vertentes que o café consegue ir, né? Para quais são os países que o país... quais são os destinos do cafés do Brasil, né? E aí, sim, a gente, para poder fazer isso, porque o conteúdo é gigantesco, a gente vai precisar muito da tecnologia, né? Então, a gente tem ideia de, quem sabe, ter uma realidade virtual mesmo, para que a pessoa possa adentrar dentro de uma fazenda, né? Para que ela possa, de repente, ter uma realidade aumentada, que ela possa pegar o grão e trazer e esse grão crescer. Estou dando alguns exemplos que não é nada disso que está no projeto, mas só para que a pessoa possa entender, que ela possa entrar dentro do armazém e entender como é que faz a embalagem daquele café, quais são os tipos de embalagens de exportação. Tem a saca de 60, tem a saca de 30, tem o café solúvel. Então, para que ela possa, o que é um container, como é que é dentro do container, então, para que ela possa ter essa experiência. Então, assim, é um turismo, né? O museu realmente ele faz parte, ele tem essa questão cultural, mas ele está, né, é muito tênue entre o turismo e a cultura. E tem essa parte de entretenimento que é interessante, muito interessante também, né? Então, a gente quer realmente promover, né, disponibilizar uma visitação, sabe, de experiência interativa, que a pessoa possa entrar lá e se encantar com o que está vendo, adquirir aquele conhecimento, mas não só adquirir, vivenciar aquilo, né? Exatamente, por isso é que a Alessandra ela vai palestrar no painel Turismo de Experiência, que vai ser inclusive a palestra dela lá no Museu do Café. E eu quero até avisar para quem está nos acompanhando que entre no... Produção, vou pedir para que vocês coloquem o site, se vocês puderem colocar o site aí, protagonismocidadão.com.br/fórum, ali vocês têm o link de inscrição, porque a gente tem vagas limitadas, e quem tiver inscrito, por exemplo, a gente vai ter uma ideia aí da quantidade de interessados, tá, para participar. No auditório do museu são apenas 58 lugares. Então essa palestra não vai ter transmissão pela internet, todas as outras, os outros painéis vão ter transmissão pelo nosso canal do YouTube, o mesmo canal que você assiste o programa agora, Protagonismo Cidadão. Na verdade é youtube.com/Protagonismo Cidadão, o canal do YouTube, mas que depois fica disponibilizado no site. Produção, a hora que achar, por favor, aí o site, aí vocês colocam enquanto eu vou falando com a Alessandra. E por essa razão até que a gente vai fazer essa parte de turismo de experiência.
Parece que estou tentando entrar, daqui a pouco a gente coloca isso na tela. E aí você vai explorar isso, né? Parece que é você e o César Bargos da Unisantos que vão falar. O César vai falar um pouquinho sobre a integração com a comunidade, né? Então, como é que você falou bastante aqui, né? A questão da escola e tal. Então, conta um pouquinho mais, por que você acha que o fórum pode contribuir com tudo que a gente falou até agora no programa? Eu acho que a gente precisa do engajamento da sociedade, né? Para a preservação realmente tanto da questão patrimonial, né? Material, mas como imaterial mesmo, né? Que a gente possa reconhecer essa importância, né? De toda essa importância Finalmente colocaram na tela. Quiserem descer um pouquinho, aqui tem um link de inscrição, né? E já continua, Alessandra. Então aqui é a página do evento, falamos até do centenário da Bolsa do Café aqui. Essa foto que você vê no site aqui é a foto do Salão do Pregão, que é um lugar maravilhoso. Sim. Produção, pode subir aí mais, por favor? Então a gente fala um pouquinho das justificativas, né? Pode subir, produção. Desafios temáticos que estão sendo tratados lá. Pode continuar, pode subir. Ó, temos aqui ó, o Museu Pelé, o bonde, aqui a Estação Santo Jundiaí. Por favor, continua. A Associação Comercial. Muita gente, por incrível que pareça, não sabe que a Associação Comercial fica na Rua 15. É uma rua pequenininha no Centro Histórico. Aqui vai ocorrer o evento. E a Associação Comercial, na época, foi a responsável pela construção do prédio. Vamos continuar aqui. Aqui é a programação. Quem quiser acompanhar. Dia 17, abertura oficial, a partir das 18 horas. No dia seguinte, a gente tem a programação a partir das 9 da manhã, tanto na quinta quanto na sexta-feira. A palestra da Alessandra é na quinta-feira, na parte da tarde, a partir das 14h30. Pode continuar a produção. Tá? Temos aqui, ó, turismo de experiência, auditório do Museu do Café, 15 horas, primeira palestra. É a da Alessandra, Museu do Café e do Imigrante, fatores de sucesso da gestão atual. E a palestra 2, cidades históricas, ações de integração com as comunidades, que vai ser proferida pelo professor César Bargo Pérez. Vamos concluir então aí no próximo quadro aí, produção, a gente tem, pode subir, produção, pode subir, produção. Mais um pouquinho, aqui são os apoiadores, mais um pouquinho, temos também a parte de reserva de hotéis, para quem estiver vendo e for de fora da região, aqui você consegue fazer a sua reserva no hotel oficial, que é o Hotel Bourbon. Tá ok? Obrigado, produção. Se quiser soltar depois o link aí, o videozinho do evento, enquanto a Alessandra continua falando aqui, vocês podem soltar também, tá? A nossa vinhetinha. Desculpa, Alessandra, você continua. Imagina, mas eu acho que é isso, é a gente promover esse engajamento com a sociedade para que eles possam reconhecer mesmo o patrimônio histórico da região, seja ele material e imaterial, e que possam trabalhar em prol dele, né, para a divulgação, para a disseminação desse conhecimento, dessa memória que é tão importante e que faz com que a gente seja diferente, né, com que a gente esteja cada dia mais absorvendo conhecimento e modificando e repensando conceitos, preconceitos, né, que a gente possa ser uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa mesmo. Né? Acho que você falou uma coisa que me deixou muito empolgado sobre a questão do Museu Nacional do Café. Eu sempre vejo, eu sou meio megalomaníaco assim, então, quando você tem um diferencial, e eu quero começar a ir para o encerramento para falar disso, né? O Protagonismo Regional em Debate, que é esse programa que a gente apresenta, né, do Protagonismo Cidadão, ele tem uma lógica, quando ele foi pensado, que era explorar vocações, né? Então, falei agora de conhecimento, você investe em conhecimento e compreende vocação, a soma desses dois fatores viram riqueza. Porque você tem um conhecimento e explora algo que é um diferencial em relação aos outros. Nós vamos propor, provavelmente, no manifesto desse evento, que o Estado brasileiro, além da União e do próprio Unidade Federativa de São Paulo, reconheça que nós temos aqui um distrito histórico-cultural. E esse distrito precisa de apoio de todos os setores. Esfera pública federal, esfera pública estadual, esferas de governo locais, investimento das empresas que mais ganham dinheiro com a nossa atividade econômica, né? Então a gente está pensando isso como uma forma de que realmente essa cadeia de valor possa se desenvolver.
E aí pensar um pouquinho fora da caixa, né? Esse é o propósito essencial do fórum. A gente está alinhado com o que pensa essa organização social que você trabalha? Com certeza, a gente tem que potencializar, e eu falo sempre, né? Eu acho que sem parcerias a gente não consegue chegar a lugar nenhum, sozinho é muito mais difícil. Quando a gente abre, né, e consegue fazer boas parcerias, seja ela em vários níveis, né, várias instâncias, potencializa ainda mais o nosso trabalho, né, divulga muito mais o nosso trabalho, amplia o nosso alcance. Então, eu acho que isso é muito importante. Acho que essa questão de tentar reunir todas essas instâncias aqui para poder realmente promover e fazer um diferencial aqui, eu acho que é necessário, sabe? Eu acho que é necessário para que a gente possa, de fato, conseguir sensibilizar principalmente a população da região. Ela precisa entender, né, tudo que nós temos aqui, a grandiosidade de tudo que a gente tem aqui. E que isso seja replicado depois em outras áreas, para potencializar ainda mais a nossa cultura, né? Então, a gente escuta muito, isso é muito recorrente, a gente escutar, brasileiro não gosta de cultura, brasileiro realmente não se importa com a nossa cultura. A gente tem que trabalhar para a gente fazer essa diferença. Nós temos um espaço maravilhoso para a produção audiovisual. Nós temos esse espaço maravilhoso para a produção de teatro de rua, espaço maravilhoso também para música erudita, né? Então, para você colocar esse tipo de arte, né, que está num patamar superior, vamos combinar sem ser elitista, mas você transmitir esse tipo de conhecimento para gerações futuras não é só um dever, né, mas uma responsabilidade, como você falou agora, porque você coloca o ser humano, o indivíduo, num outro patamar de compreensão da própria existência dele, né? Essas crises existenciais que a gente tem vivido muito, eu acho que tem uma relação direta com a privação de um tipo de arte mais elevado, que nós estamos privando as pessoas. Porque quando a gente fala assim, nossa, quando eu escuto essa música, quando eu vejo tal coisa, eu sinto algo que eu não sei explicar. Senso crítico, né? Isso é a transcendência, né? A gente precisa, né, aguçar o senso crítico da população. A gente precisa, né, você vê o quanto a cultura foi importante durante o processo de isolamento, né? Como se consumiu mais cultura dentro de casa, como é que a gente foi buscar na internet, na TV aberta, o quanto que a gente foi buscar de cultura, né? Então a gente passou a assistir um teatro de dentro de casa, um concerto, e foi isso que fez com que a gente passasse, ainda que com consequências, lógico, a gente teve impactos desse período mas pandêmico, foi amenizado. Mas foi amenizado por conta disso, né? E voltando a falar das parcerias, né? A gente tem que entender que a parceria ela não divide, né? Que ela multiplica. Ela multiplica, ela soma. Então, às vezes, a gente tem um teatro, a gente tem o bonde, tem um outro museu. O Museu Pelé é concorrente do Museu do Café. Não são concorrentes. Eles se potencializam. Eles se potencializam, né? Você não perde um visitante porque ele foi no Museu do Pelé. Até porque está do lado, ele está do lado. Ele pode de manhã visitar um e à tarde visitar outro. E almoçar lá ainda vai colocar dinheiro no setor gastronômico. Isso. Eu vou fazer o passeio de bonde. Então, vai potencializando, né? Quando você se você disponibiliza um espaço realmente conservado, que tenha uma programação que seja de interesse daquele público, né? Que ele possa fazer essa visitação, você vai só potencializando isso. E eu falo que ali no Museu do Café, aquilo ali tinha que ser um quadrante cultural. E nós já falamos isso no âmbito do Conselho de Desenvolvimento da cidade de Santos. A nossa proposta, você mudou o nome, mas nós estamos propondo um distrito mesmo, porque aí ele tem uma gestão específica, tem toda uma estratégia de administração urbana, de arquitetura, de fluxo de veículos, de trânsito, né, segurança. E não pode ter essa preocupação do que é do Estado, o que é da Prefeitura, o que é público, privado. Gente, todo mundo tem que trabalhar em prol de uma única coisa. Você vai para Santa Felicidade em Curitiba, todo mundo conhece, o cara sabe que ele vai comer, né, vai tomar bom vinho, vai comer aquelas, né,
enfim, eu com meus frango assado, e o cara, vou para Santa Felicidade, o cara chega em Curitiba, todo mundo quer passar lá. Todo mundo tem que passar lá. Tem que ter essa cultura aqui também, gente. As pessoas têm que vir ao centro, precisa conhecer. A gente tem agora, a prefeitura está trabalhando muito bem essa questão da economia criativa, a feirinha de economia criativa, isso tem que estar dentro ali naquele ambiente, não é uma vez por mês. Tem que estar ali todos os finais de semana, como é em Curitiba, que tem aquela feirinha na Praça do Relógio. E como é que está esse lance do museu lá do Museu de Pesca? Não pode falar nada ainda é segredo. Não, no Museu de Pesca. Está rolando um projetinho para lá? A gente está com um projetinho lá em desenvolvimento, mas projetinho, ainda... pode dizer, né? Não, mas é um projetão. projetinho, né? É pequeno, a gente está com um projeto pequeno lá, reestruturando mesmo, parte documental por enquanto. Nada além. A gente está fazendo a reestruturação, na verdade não é nem reestruturação, é uma estruturação documental, né? Para que coloque aquele espaço como um espaço museológico, de fato. Então vai ter novidades em breve aí, porque a nossa parceria com a Alessandra, Museu do Café, está apenas começando, para ela voltar aqui e falar do projeto, o projetinho vai virar um projetão integrando com a Fortaleza da Barra, criando uma linha aquaviária turística para o Circuito dos Fortes, né? E eu nem falei aqui do Museu da Logística lá na Hospedaria dos Imigrantes aqui, que nunca recebeu imigrante nenhum, ia tudo para São Paulo. Mas está as ruínas lá, né? Olha o impacto que isso causa na vizinhança. Também não vai dar tempo de falar nisso hoje, mas se você quiser saber sobre esse projeto aí do Museu da Logística Nacional, que nós estamos discutindo internamente, vai lá no fórum, se inscreve pelo site e vai visitar a gente. Alessandra, foi assim... Nem sei se já passou do tempo, se estourou o tempo, que eu sou fascinado por esses assuntos. Muito obrigado. Obrigada a você, obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco mais daquilo que a gente realiza. Muito obrigada. Maravilha. E você que nos acompanhou em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, espero que tenha gostado dessa entrevista. Compartilhe, curta e não esqueça de se inscrever no Fórum Brasileiro de Turismo Histórico e Cultural, que abre na quarta-feira, a partir das 18h30, 19 horas, lá na Associação Comercial, no centro da cidade, na rua 15 de novembro. Obrigado, até a próxima semana.